aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas mais uma vez ao nosso Bambu Podcast com André, Leonardo e André. Um bate-papo leve, versátil e inteligente. Inteligente não, pô. Inteligente é o convidado. Vamos ter convidados, hein? Próximo episódio, Próximo episódio. Esse é o nosso terceiro. Convidado especial, esse é o nosso terceiro. E hoje a gente vai aproveitar essa oportunidade para retomar aquele gancho, porque você deixou a gente com gostinho de quero mais. E nem foi voluntário, foi sem querer, foi né? Sem querer. Mas agora se vira, retoma o que você estava falando, porque a gente está curioso. Legal. Não, primeiro registrar de novo, isso aqui tá sendo um negócio prazeroso demais. Se você tem vontade aí em casa, tá sentado no sofá e deitado na cama, assistindo esse podcast, fala, olha, eu tenho vontade de criar um podcast, de colocar esse projeto em pé, tirar do papel, tirar do papel. Faça. É prazeroso demais, não é? Puxa, é uma sensação maravilhosa, né? Você viaja, tira todo o estresse. Você sabe por que a gente fala mais? A gente conversa mais, a conversa mais profunda, que a gente não tá bebendo, né? Se colocar aqui, aí as ideias vai longe. Aí né, vai longe, né? Não, tá certo. Tutia, tá sendo um prazer aí estar contigo aqui e é verdade. Quando a gente terminou o último episódio, eu tava falando daquela vinda de Curitiba para cá, retomada. Tinha acontecido de fato um momento que foi transformador na minha vida. Eu faço esse registro sempre. Eu tenho a data e a hora ali, né? O dia, pelo menos, né? O dia 18 de outubro de 99, ali à noite. Quando eu falo assim, puxa, eu deixei de ser um jovem, né? Que estudava, que saiu de casa, que foi morar em outra cidade e tal. E virei um homem, né? Porque eu falei aqui, né? Mas só para quem não assistiu. Assistam aí o segundo episódio. Lá o segundo episódio. Tem esse ponto que é muito legal, um ponto de mudança na minha vida. Eu sofri um acidente de manhã, ali às 7 e pouco da manhã. Uma coisa bastante impactante na minha vida. As pessoas lá de Paranaguá, de novo Carlinha, Rogério, todo o time lá da DESP. Infelizmente a DESP fechou, não tem mais, né? Mas o time lá de Paranaguá foram me socorrer. E a gente... em casa ali à noite, depois de tudo acontecido, né? Pegaram meu carro, guinchamos meu carro lá. Tem até uma história assim, triste, né? Mas hoje eu falo engraçado, né? Porque eu tô vivo. Porque Deus, tá vivo, né? E o carro, né, sofreu um acidente. Eu caí num barranco, numa ribanceira ali de 10, 15 metros. Capotei várias vezes ali. Foi um negócio bem traumático mesmo. Só um momentinho, né? Só pra galera que ainda não assistiu, por favor, assistam o segundo episódio. Mas pra quem não assistiu ainda, é porque ele trabalhava demais e fazia várias viagens por dia, né? Verdade. Quilômetros e quilômetros. Verdade. E aí, por conta do cansaço, veio esse acidente. Esse é o ponto. Dirigia aí cerca de 2.000 quilômetros por semana, entre morar em Paranaguá, estudar em Curitiba, e aí fazer isso todos os dias. Na sexta-feira vim para São Paulo, né? E aí curti também, viver aqui um pouquinho, quase que eu não vivi mais, né? Mas na segunda-feira. Por curiosidade, esse acidente que você falou que sofreu, que mudou a sua vida, ele foi falha mecânica? Não, cara, foi sono. Foi estafa. Então literalmente foram as viagens em excesso. Foram as viagens em excesso, não tem outra explicação, é só essa mesmo. Muito tempo dirigindo, né? É quase um caminhoneiro, né, cara? Se fosse comparar hoje, é um Uber, né? Rodar 2.000 quilômetros numa semana, tudo bem, tinha uns intervalos, não era algo também tão, né? Toda semana 2.000, porque eu vinha de avião de Curitiba para cá e tudo mais. Mas vamos colocar aí que num mês rodava aí uns 4.000 quilômetros, fácil, até mais. E aí o registro, né, que eu queria reforçar, que transforma a minha vida, acontece um acidente, na noite eu fui pro hospital, né, fui ali atendido pelo SAMU, na verdade. Você ficou grave? Fui pro hospital. Cara, eu não tive nada, na verdade. Puxa, a santa foi forte, hein? Eu tive uma roupa azul toda... uma roupa azul que eu tava de manga comprida, ela ficou toda vermelha, assim, né? Manchada. Mas foi porque quando o carro parou, eu conto tudo na minha vida, tudo eu acho engraça, né, cara? Uma desgraça dessa, eu acho maior graça. Mas é verdade, você tem que aprender com as coisas que a vida com os fatos da vida, né? Com o que você tem disponível.
com o que acontece contigo. Mas quando aconteceu o acidente, que eu acordei ali no meio e tal... Seu carro só girou? Ou ele capotou mesmo? Ele capotou mesmo, bateu do lado do passageiro, assim, que desceu, assim, ó, o carro. Então, assim, ele bateu deste lado. Se você fosse um passageiro, você não estaria estaria aqui gravando comigo. Não, e se tivesse alguém também não. Então, por isso que você fala que nasceu de novo. Então, porque o acidente foi feio. Então, para quem estivesse passando ali na rodovia e visse o seu carro, provavelmente ia pensar, pô, coitado do cara, tá no céu. Eu caí num barranco do lado de uma borracharia, pouco antes de chegar numa borracharia. O cara veio correndo na rua, lá em cima, lá na avenida, lá na Regis. E eu saí do carro, que eu ia contar porque que eu tava sangrando, porque eu ficava manchado de... Né, tava tudo manchado a minha roupa. Porque na hora que o carro parou, eu tomei aquele susto, né? Que, pô, tô rodando e tal, eu catei e meu vidro não tinha quebrado. Aliás, o meu vidro e o vidro de trás, que eu sempre faço o registro, que é o que tinha Nossa Senhora Aparecida ali, os vidros não quebraram. Todos os outros quebraram, até porque o carro bateu de teto no chão, né? E aí, na hora que parou e tal, eu tomei aquele susto, o que eu fiz? Dei uma porrada no meu vidro aqui. Pau! Com essa força que eu tenho aqui hoje, eu tinha lá muito menos, né? Não quebrou o vidro, né? Mas o vidro da frente tinha quebrado, né? Tava quebrado. Ah, sei. E ele já tinha soltado os caquinhos. Então, na hora que eu bati, eu me cortei. E aí, eu fiquei me procurando depois pra saber o que eu tinha. E eu mesmo... tava faltando algum pedaço, Eu mesmo me manchei de sangue. Tanto o cara do SAMU falou, cara, não tá vendo esse sangue. Cortou minha camisa. Ele pensou que você tava grave, mas não era. Era um um ferimento de dedo que pegou numa veia, artéria, sei lá, nunca não sei. Mas aí a história é assim, né? Aí aconteceu tudo isso, o pessoal veio, me ajudou e tal, né? Foi bem bacana. Gente super do bem, meus amigos até hoje. Visito eles sempre que posso, vou lá em Paranaguá. Relembrar, tive em Paranaguá até uns tempos atrás, fui lá só para relembrar, para atualizar a memória, sabe? Aquele prédio que eu morava, o que virou e tudo mais. E essa curva aí, você passa por ela? Esse lugar Passo, eu tive agora em outubro de 2022, fui para Florianópolis, eu, minha esposa, meus 2 filhos. Nós vamos falar dos filhos, né, cara? Bacana. Vamos falar hoje ainda, vamos falar daqui a pouquinho, vamos lá. Vamos falar hoje. A minha esposa, meus 2 filhos e minha mãe, né? Aí as crianças tudo dormiram e tal, e eu dirigindo pra Floripa... pra Florianópolis, e aí quando foi chegando perto, eu fui diminuindo, minha mãe, o que aconteceu? Falei, olha, eu sofri um acidente aqui, ela nunca tinha visto, eu sei exatamente o lugar. Falei, mais pra frente um pouquinho, tem uma borracharia. Ainda tem, até hoje. Tá lá até hoje. Mas aí, o cara que parei, né, quebrou o vidro, deixa eu contar, eu esqueço a linha aqui. Parei e tal, saí do carro meio tonto e tal. Um borracheiro, sei lá quem que era, tava na borracharia, lá de cima ele gritou, tem alguém morto aí? Não, eu rio hoje, mas poderia ter, né? Porque poderia ter mais alguém. Mas se o cara tivesse morto, ele não ia te avisar. Eu morri. Mas, cara, se tivesse alguém, mas foi muito louco. Isso é engraçado hoje, mas foi muito chocante isso, né? Mas o cara gritou, tem alguém morto aí? Aí eu falei, não, você tava sozinho, tava. Mas o cara foi muito sábio. Ele me pegou, me sentou eu subi, né, o barrancão alto, assim, bem alto mesmo, cara. Sentei lá, ele falou, fica sentado aqui que eu chamei a polícia rodoviária. E aí a polícia rodoviária veio e tudo mais. Aí eu fui lá no SAMU. E você, mancando, ensanguentado. Não, tava... Pode-se dizer que você foi a primeira versão do Walking Dead. Cara, bicho. Olha, eu vou falar pra vocês, mas não desejo isso pra ninguém, cara. Claro eu não que tenho não, inimigos, né? nem faço questão de cultivá-los. Mas olha, se eu tivesse, eu vou falar... Eu não queria nem que ele passasse por isso, cara. Terrível. Aí, beleza. Os caras botaram meu carro no caminhão. Bom, vamos voltar para as 2M, né? Mas vamos lá. E aí, o pessoal me levou na frente que eu não tinha tomado café. Isso foi umas 10, 11 horas da manhã. Aí paramos num posto de gasolina. E eu fiquei lá e tal, não sei o que, parei, né? Os caras me deram lá alguma coisa pra comer. Eu parei lá e falei, tô tomando um café assim, né? Cara, vem um caminhão que tava guinchando meu carro, vem lá no posto e entra no posto de gasolina, assim. Aí ele entra no posto de gasolina, o maluco do meu lado vira e fala assim, viu o carro aí, cara? Aí eu olhei e falei, pô, né? Mas achei que ele tinha ouvido eu falar alguma coisa. Ele falou, isso aí não sobrou ninguém. Ele falou, isso aí não sobrou ninguém. Aí eu falei pra ele, cara, eu tava aí dentro desse carro. Caramba. Juro pelos meus 2 filhos, cara. E aí, pô, mesmo, foi tudo bem e tal. Foi tudo bem, eu tô com o pessoal aqui. E aí, mas o que aconteceu? Eu falei, dormi, né? Dormi e tudo mais. Aí fui embora, que eu contei fomos embora, levou o carro. Eu fui no hospital pra ver se tomar algum calmante, que eu tava bem agitado. E aí, à noite,
eu tô lá em casa, né? Já em Paranaguá. Uma hora me deu uma crise de choro, assim, aí eu fiz um exame da minha vida, assim, eu falei, cara, isso aqui não pode continuar, né? E aí lembro que eu contei isso lá no outro episódio, né? Cortei os 2 talões de cheque que eu tinha do Bradesco e do Noroeste, cartão de crédito da Varig, cortei tudo, eu falei, a partir de hoje eu só gasto aquilo que eu tiver. E aí foi um grande divisor de água. Mas né? aí tentando fazer uma relação, o fato do acidente com o cartão de crédito, os cartões de crédito que você disse que cortou, né? Da vida louca, tô deduzindo agora. Aí você me responde se eu tô fazendo uma dedução plausível ou não. Você fazia muitas viagens, mas então parte delas era vida louca, não era trabalho, então. Não. O estudo era parte, né? E eu vinha para São Paulo a cada 15 dias e tal, eu vinha para São Paulo para encontrar a namoradinha que eu tinha aqui. E aí eu vinha de carro. Mas aí eu vinha, ficava com ela, passava o final de semana com ela, e segunda-feira, 4 horas da manhã, eu voltava. Por isso que eu fui mas capotar. 4 horas da manhã, né? Então, assim, mas não por maldade, mas influenciou bastante, né? A vida claro. louca, né? Eu tava vivendo, né, cara? Tinha acabado de sair de casa, né? Mas ele foi um cara muito cabeça, né? Não existia Red Bull nessa época aí? É o estresse mesmo de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí eu cortei e eu falo que eu sei exatamente o dia e a hora que eu virei um homem adulto. Que foi nessa noite. Você falou, preciso mudar. Eu preciso mudar, e dali pra frente comecei a tocar minha vida diferente. Voltei pra São Paulo, né? E aí fui trabalhar numa empresa lá de programador, né? Fui pra TAM, fiquei lá 4 anos e pouquinho. Que foi onde eu conheci o Raul, né? Meu sócio até hoje, espero que por um bom tempo, né? Porque a gente vai ficar velho também, talvez ele queira passar a herança pra alguém, né? Ou eu, né? Com 2 filhos aí. Mas aí, trazendo a parte mais bacana, essa coisa me fez movimentar e voltar pra São Paulo. Aí eu voltei para São Paulo e me reestruturei, fui procurar outro emprego e tudo mais. Mentira! Cara, isso é importante. Aí trabalhei na Post-Serve, lá na Qualifarma, e depois eu passei numa entrevista complicada, assim, difícil, na Syncro. Na Syncro. A Syncro, que hoje é nosso parceiro, tem uma relação aí de mais de 20 anos, né? E aí trabalhei na Syncro 1 ano, depois fui pra TAM, né? Aí lá conheci o Raul, depois fui trabalhar na IBM, né? Fiquei na IBM também. E lá na IBM foi uma experiência bem bacana, eu sempre gosto de contar isso, né? Que lá eu descobri por que tem aquele conceito de pensar fora da caixa. Porque lá dentro você tá dentro de uma caixa o dia inteiro. Cara. Dentro da caixa. Entendi agora, é verdade. Né? Pra você sair e falar, tem que dar um jeito. É nego pegando nego ali, cara. Né? E aí eu encontrei o Raul, né? Já trazendo mudando já pra uma linha mais leve, né? Mas, Leonardo, desculpe te interromper, mas só pra antes de você entrar nessa linha de raciocínio, só pegando ainda aquele ganchinho do acidente, você falou que foi um ponto crucial que mudou sua vida ali e você decidiu que tinha que fazer algo. Virar homem. Tirando o cartão de crédito, o que mais você pensou? Eu tenho que trabalhar menos, o dinheiro não importa, o dinheiro importa. O que você refletiu ali que você falou, isso eu tenho que mudar? O que você mudou? É porque assim, eu entendi que eu precisava me organizar financeiramente, porque eu tinha um carro acidentado, né? Eu tinha que recuperar o carro, não tinha seguro, né? Então você achava que suas finanças eram descontroladas? Eram descontroladas, que mais? A vida bastante agitada, né? Não dormia direito. Balada, não dormia e tal. Direito. E aí eu tinha perdido mesmo um pouco de controle das finanças, né? É por isso que eu falo, é um ponto de aprendizado mesmo, que comentei no outro episódio, né? O brasileiro não tem a cultura de guardar, né? Você comentou lá, você foi viajar, morou no Japão, verdade. Você guardava grana, né? E aí eu precisava organizar tudo isso. E aí diminuir as viagens. Aí eu fui, o que eu fiz? Morei, já que você quer voltar nesse tema, em vez de ficar morando em Paranaguá e trabalhando em Paranaguá, né? E estudando em Curitiba, eu mudei para Curitiba. Aí eu fui morar em Curitiba, fiquei morando um tempo lá em Curitiba e vindo trabalhar em Paranaguá. O pessoal que trabalhava comigo comprou uma empresa em Curitiba, que era Emílio Romani, e aí eu, em vez de vir trabalhar em Paranaguá, eu comecei a trabalhar em Curitiba mesmo. E aí foi uma forma também de acalmar, porque o acidente não mexeu só comigo, né? Ah, claro, ele a família. Mexeu com todo mundo em volta, né? E os meus coworkers ali, né? O pessoal que trabalhava comigo, né? Bala, né? Porque assim,
Você acha que não vê um monte de gente? Cara, você é maluco, todo dia 100 km, eu ouvi isso aí de todo mundo, né? Aliás, ouço até hoje, né? Quando eu venho para São Paulo, a frequência é incapacitante, né? Um acidente é questão de tempo. Mas aí todos eles meio que se movimentaram para... putz, não precisa vir todo dia para Paranaguá, vim só 2 vezes por semana. E aí, então, eu fui morar em Curitiba. E aí também foi bacana, porque aí um tempo eu estabilizei, né, coisa, me organizei e tal. E aí eu descobri Curitiba, né, uma cidade maravilhosa, cheia de balada, cheia de festa. Aí eu podia ir... recaída, hein? Aí eu podia ir nas festas da faculdade que eu não ia, entendeu? Cara, eu sou o mesmo cara em relação à diversão, né, na rua, sair pra dançar, gosto de dançar, carnaval... Música pra mim não importa se é sertanejo, se é samba, pouco importa, se é rock, meu, tô junto. E eu tenho essa mesma veia desde lá de trás. Só é mais responsável agora. Pô, pra caramba, né, mano? Tem 2 filhos, né? Uma esposa maravilhosa, Ju. Um beijo, não deixei o registro aqui. Será que ela topa vir aqui um dia? Juliana, vamos conversar, vou fazer a sua cabeça para você vir aqui contar sua experiência com a área de benefícios. Mas tem que ser a gente entrevistar ela, né? Só ela entrevistar a gente. A gente podia trazer, como é que chama essa esposa? Márcia. Só que a minha é tímida. Vai lá, timidez. Aqui vai ser a sessão da timidez, cara. Vou trazer só os tímidos. Só que a gente tem que combinar que não pode deixar elas entrevistar a gente, não. Convida a Márcia aí, vamos ver. Tá bom. Tá feito o convite aí, Márcia, Juliana. Mas é isso, cara. É um ponto importante contar isso, porque, de novo, é um outro momento de inflexão ali que você vai para um outro caminho. Agora, você tem que estar predisposto a mudar, né? Senão você continua na pegada. Então... A noite, a noite, em geral, ela é prazerosa. Meu pai é um grande sábio. Ele falava assim, a noite só tem o que não presta, né, velho? Meu pai, eu vou deixar um corte aqui. Meu pai, né, com vários ensinamentos dele, né, a simplicidade dele, me trouxe alguns ensinamentos. Um deles é assim, a noite só tem o que não presta. Um grande ensinamento. Não é bem assim, né? A noite é maravilhosa. Mas eu sempre fui um cara da noite, assim, de trabalhar à noite, lembra? Sim, de trabalhar. No computador, de dançar e de trabalhar de boa. Mas é isso. E aí? Você tava, eu que te interrompi. Aí você tava seguindo a linha de... Você conheceu o Raul? Isso. Trabalhamos na TAM e o Raul, né? Eu fiquei lá, acho que 5 anos e pouquinho. Ele deve ter ficado uns 3. Então, ele se conheceu ali no meio da jornada. Que foi um pouco antes que eu te conheci, né? Acho que assim, em 2000, né? 2000, né? E eu entrei na TAM em 2001, 2002, talvez. 2001. Entrei na TAM em 2001. Não, entrei em 2002, fiquei até 2008, né? Não, 2001 a 2007, é isso mesmo. Daí eu fui pra IBM e saí em 2008. E essa jornada com o Raul, a gente se aproximou muito, né? Se aproximou muito como amigo e tal, né? Ele é curitibano, eu sei lidar com curitibano, entendeu? Tem que ter uma estratégia. Ele sabe lidar com o paulista? Então, já saímos na vantagem. Paulista é difícil, hein? Eu já era treinado em lidar com curitibano, entendeu, cara? Que é um treinamento que você tem, né? Tem a certificação. O paulista é impaciente, né? E aí lá na IBM eu convidei, eu falei, cara, tem um projeto aí, já tinha chamado 2 outros amigos, assim, em tempos bem anteriores. Mas aí eu falei, não, tem que... Porque assim, eu entendia que para empreender, você precisa de sócio. Para mim, empreendimento, não sei, eu aceito, funciona, um empreendimento individual, tem grandes negócios que começaram sendo tocados por um único empresário, perfeito. Mas para mim, empreendimento legal, organização com 2 ou mais sócios. Não consegue sozinho, né? Você fica por isso chama sociedade, né? Sim. Né? Tem MEI aí hoje, super funciona, né, cara? Super funciona, mas ali eu acho que é um passo inicial, né? Tem as MEIs e tal. Mas aí eu tentei com ele, falei um projeto para ele, contei para ele, né, do desafio.
que era trabalhar na IBM, pô, de fazer algo diferente. As cobranças são outras, né, cara? E não é que tá errado, não. É empresa de alta performance, cara. E- Você pensa na IBM, você pensa no quê? Então, eu ia te perguntar Você isso. Uma pensa empresa em- de um porte gigantesco, gigante, né? cara. A responsabilidade é proporcional, né? Maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Os caras faziam computador quando nem computador existia direito. Eles que inventaram a sim, coisa, né? sim. Mas assim, a empresa é muito grande, com muitas frentes e tudo mais. E foi bacana a experiência lá, porque falou, puxa, tem tudo isso, mas será que eu quero essa trilha de carreira? Acho que esse é um ponto. Será que, Leonardo, você falando da IBM, agora eu lembrei você cortando Carlinhos? Do seu começo? É o Que Rodrigo. Rodrigo e a Carla. Carla, Carla. que você começou a criar sistemas, ele te deu a criatividade. Não, calma, vamos lá. O Carlão. Carlão, lá Carlão. atrás, Carlão. Carlão, será que pela IBM ser muito grande, talvez lá você não tivesse essa oportunidade de usar sua criatividade e ser... Não, tinha Tinha. Então sim. não foi isso, não era que tinha uma barreira de criatividade pra você. Não, é uma empresa incrível, cara. É. Empresa incrível, trilha de carreira, pensa se te ajuda a dormir direito. É porque às vezes o cara que tá lá em casa, ele tá, como eu, né, tava curioso agora, ele tem uma visão assim, fala, IBM, puta, é uma empresa, né, gigante, como que é? Pô, deve ser militar, o negócio é rigoroso, você não pode Então, crescer. Como que é um ambiente assim numa É empresa? legal você perguntar, é curioso mesmo. A IBM é uma empresa americana, é uma empresa de alta performance. Tá? Os caras estão no mercado há milênios, aí, né? Há alguns séculos, né? Se não me engano, tem mais de 100 anos. Aí. Milênio não tem, mas mais de 100 com certeza. E eles estão enraizados, não é que eles estão em vários países, não, eles estão em raiz mesmo. Desenvolve coisas em vários lugares do mundo. Atende empresas multinacionais. A TAM era cliente deles, né? A gente foi para lá por causa da TAM, né? E é uma empresa que tem um cuidado muito grande com o colaborador. Só que você tem que estar disposto àquilo. Então, você é uma empresa que quer sim, certificação. né? Sim, claro. Entendeu? Então, por exemplo, eu sou um administrador por paixão. Lá eu tenho que fazer certificação técnica, certificação de programador, porque é isso que faz com que você ganhe espaço, status e cresça. Porque para ser um gerente, tem lá, ó, você quer ser gerente? Ah, tá, tem entendi. que ter a certificação, tem que falar inglês. Tem uns tem que não sei o requisitos quê. mínimos ali. Tem. E eu tive experiências excelentes. Eu trabalhei na Argentina, tocando projetos dentro da IBM, projeto de conciliação com os argentinos. Fiquei lá 3, 4 meses, indo e voltando. E pela IBM, é uma experiência incrível. Cara, você é fogo, né, bicho? Não, porque você tá tirando coisa que não tava na minha jornada. Se vira. O contrato vai vir aqui, tá ferrado com ele. Se tá jogando vira. a bola lá do canto. Eu falei no primeiro episódio que a gente tá num bate-bola bacana aqui, entre amigos. Mas é verdade, uma boa lembrança da IBM, né? Tenho amigos que trabalham lá ainda até hoje. Mas é isso, né? Tem uma trilha, é muito desenhadinho o que você tem que fazer. E eu, apesar de hoje até achar que eu sou um bom estudante, né? Um cara que gosta de aprender, né? Fiz MBA agora, acabei, tem 2 anos, com 40 e poucos anos. Fiz MBA, vou voltar para estudar. Hoje eu entendo que eu gosto de estudar. Mas ali tinha uma coisa muito de certificação, sabe? De ficar se provando toda hora. Então, eu era programador lá atrás, lembra? Sim, Fazia sim. meus programinhas. Eu tinha a certificação do Probec. Sim. O Probec era uma empresa na Barão de Tapetininga, tipo o SOS Computadores. E os caras, não, você tem que ter essa, aí se você tem essa, aí você vai crescendo, tem que fazer isso, MBA, pós, Dom Cabral e não sei o quê. E não é um negócio que me apetece. Eu quero aprender, mas eu quero aprender com uma trilha que seja a minha. Né? A mesma coisa, por exemplo, por inglês. Faz inglês. Eu não quero fazer inglês. Agora eu vou viajar. Agora eu quero fazer inglês. Sim. Então eu vou entrar na cultura. Momento, né? É, o seu desafio. E a empresa é muito bacana nesse sentido, mas tinha toda essa coisa para você cair, é meio trabalhoso ali, você tem uma jornada para cumprir, né? E exatamente isso que você colocou foi o que eu coloquei pro Raul. Falei, cara, vamos fazer uma empresa diferente, sabe? Que a gente procure liberdade, que a gente tenha tempo para estar em casa, que eu possa viajar, né? Aliás, eu sempre registro isso, todos os nossos colaboradores sabem. O que nos fez, o que nos uniu, né, como sócios, claro, foi o objetivo, né? Ninguém tá falando que não tem objetivo de lucro, o cara que tem. Mas não foi esse o mote. Vamos sair daqui, vamos ganhar dinheiro e tal. Não, vamos fazer um negócio diferente.
né? Vamos fazer uma empresa que a gente Entendi. possa valorizar o colaborador, dar espaço para ele aprender. Com a cultura de vocês, Com a né? cultura da gente, entendeu? Bacana. E juntar pessoas, né? Pessoas como nós, assim. Como eu e ele, no sentido de crescer em TI na nossa velocidade, né? Tanto que a gente reescreveu o nosso propósito recentemente na S2M, onde a primeira parte do nosso propósito é que a vocação da S2M é crescer com as pessoas, né? É juntar as pessoas. Então, é o que nos movimenta desde então, né? Fazer com que o negócio cresça, porque o nosso ativo maior são as pessoas, Puxa, né? o toque humano, né? Essencial, né? É muito Sim, isso, cara. sim. E é muito isso. E a gente escreveu exatamente esse ponto, né? Que é crescer e unir as pessoas, conectar pessoas. Na verdade, a frase correta é a vocação da S2M é crescer e conectar pessoas, né? É uma linha muito bacana que tem a ver com a gente. E aí eu fiz essa oferta para ele. Eu fiz esse desenho para ele, né? E aí ele me fez uma pergunta que tá aí nos anais de nascimento da... É outro ponto-chave também? É outro ponto-chave que você conseguiu achar aí, cara. Tá lá na certidão. Caso eu compre uma bicicleta? No foi contrato... Isso, não. Caso eu compre uma bicicleta, não foi essa? Não, ele falou assim, eu falei, Raul, tem esse projeto e tal. Falei pra ele, eu trabalhei na Syncro, uma empresa que tá comigo há muito tempo. Eu fui consultor, tô aqui na IBM trabalhando também com isso. Já tava trabalhando com outras coisas. E aí, assim, ele me fez uma pergunta, né? Ele falou assim, cara, isso aí é uma onda ou é uma tendência? Porque a gente estava no momento de SPED ali em 2008 e tudo mais. E aí ele queria saber, na verdade, se aquilo ia ter uma continuidade, né? Se a gente ia simplesmente abrir um negócio, daqui a um tempo a gente tinha que voltar para o mercado corporativo, para o mercado privado, ou se ali mesmo a gente ia trilhar um caminho de crescer a empresa e tudo mais. E aí casou os objetivos, né? Porque o objetivo, claro, de novo, ninguém tá... o lucro não é pecado, né? Aliás, lá na TAM, o comandante Rolim, né? O saudoso comandante Rolim tinha 7 mandamentos, e o primeiro mandamento dele era nada substitui o lucro, né? Depois, mais importante que o cliente é a segurança e por aí vai, né? E aí o Raul, ele entendeu essa coisa. E aí, assim, outra coisa engraçada, eu falei, puta, mas aí a S2M já tinha 10 anos, né? Ali em 2008, a empresa já tinha 10 anos. Já tinha 10 anos. 10 anos de CNPJ. Mas já era consolidada, né? Não era, porque era um trabalho paralelo meu, né? Eu não vivia de S2M. Entendi. Eu não vivia de Leon Systems. Aliás, em 2008 era Leon Systems o nome, né? De 98 a 2008, a empresa se chamava Leon Systems. Talvez um pouquinho antes aí. E aí eu falei pra ele do propósito e tal, e ele topou a ideia. Mas sentou pra desenhar. Quando ele te perguntou se era uma onda ou uma tendência, você respondeu que era uma tendência. Era uma tendência, isso. E você tinha certeza disso? Tinha. Bacana, de mercado, legal. Né? Porque assim, a nossa empresa trabalha na área de tax, na área de impostos. Impostos no Brasil, você imagina a complexidade que é. Eu sei bem como é que é. Bom, mas tá muito mais fácil hoje, né? Diz que vão fazer uma reforma esse ano, e tomara que dê certo. Eu até falo isso, às vezes as pessoas, mas seu negócio vai mudar, vai perder, né? Sim, meu negócio vai diminuir muito. Mas coletivamente, pro Brasil, é uma transformação gigante. Você sair de 7, 8 impostos e para 1. Né? Que é o que a gente faz hoje. E aí era uma onda exatamente porque o governo estava fazendo um trabalho que era de escrituração fiscal digital, estava digitalizando todo o arcabouço de entrega de informações para o fisco. Você entrega lá sua DIRF todo ano. Agora tá quase na época aí, né? Dia 15 Poxa, agora, nem me fala, nem me lembra disso aí. Né? Mas você lembra como é que era antes? Era no papel. Você tinha que ir lá, preencher o formulário, entregar o formulário. Sim. Depois foi pra disquete. Lembra tudo isso? Lembro. Você é velhinho também, né, cara? Tô com ruga na cova já, pô. E aí eu falei pra ele, esse movimento de escrituração digital vinha assim, para as empresas automatizarem os processos internos e entregar a informação por fisco de forma digitalizada. Ou seja, um arquivo, toma, tá aqui o que você precisa de informações. E aí começou, aí você vai captar bem.
Aí logo depois começou uma onda de nota fiscal eletrônica. Nota fiscal eletrônica, Lembra? lembro. Que aí cada um foi obrigando devagarzinho Sim. e tal. E esse projeto do SPED, ele existe até hoje. Por isso que era uma tendência, não era uma onda. Agora mesmo, a gente teve uma obrigação legal, que deveria ser cumprida a partir de 1º de março. Aí todo mundo precisa disso, né? E aí começam a procurar a gente. E o governo adiou para 1º de setembro. E aí o exemplo do que a gente faz, para não entrar no Technicase, é assim. O governo, seja ele qual for, sem viés nenhum aqui, né? Até porque a gente é brasileiro, não é político, sim, né? Né? Cria uma nova exigência legal, uma nova exigência de alguma informação. Então, eu quero agora que você, que é cabeleireiro, que você entregue para mim a informação da cor do cabelo que você está cortando. Aí ele vai lá e pede para você na nota fiscal, corte, o que é o serviço? Corte de cabelo. Qual a cor do cabelo? Você vai colocar preto, azul, amarelo, sei lá, põe a cor do cabelo lá. Essa informação, quando ele precisa, a gente tem que ajudá-lo a resolver. Aí a Syncro tem um sistema que se adequa à legislação e a gente vai lá e implementa isso na casa do cliente. Puxa, legal. Era Entendeu? totalmente tendência e vai continuar sendo. E eu sempre falo assim, o governo, né? Esse aqui é legal. O governo espirra, né? O nosso cliente fica doente e a gente é o remédio que vai resolver. Boa. E a S2M vai lá com a solução da Syncro e coloca as coisas para funcionar. E assim tá a S2M aí com sucesso até hoje, graças a Deus. Olha, desde 2008, e aí tem outra coisa engraçada, porque assim, a empresa tem 10 anos, né? O que aconteceu nesses 10 anos, né? Porque a empresa não decolou. Eu fiz um monte de coisas em paralelo, mas não larguei o osso para viver de Leon System, de S2M, de qualquer coisa. E aí a realidade é o seguinte, eu precisava, a S2M precisava de alguém para trabalhar, né? E aí eu conheci o Raul, e aí por isso que começou a dar certo, porque ele começou a trabalhar, né? Na empresa. Faltava alguém para trabalhar, né? Porque enquanto só tinha o desejo de fazer a coisa funcionar. Não, o Raul, um cara ímpar, obrigado, meu irmão, meu parceiro. E o crescimento foi exponencial. Deixa eu até deixar esse registro aqui para ele. O Raulzão aí, meu parceiro de longa data, meu amigo, o meu irmão, me ajudou a concretizar um sonho, porque esse objetivo de empreender era desde 98. Se ele não fosse lá trabalhar, né, não tinha dado certo. É verdade, né? E tava faltando alguém para trabalhar, né? Mas é isso aí. Obrigado, cara. Tamo junto. E cresceu na velocidade que você imaginava? Cara, cresceu foi absurdamente, cara. Você acompanhou um pouco, né? Acompanhei. Cresceu absurdamente. A gente saiu de 2 funcionários, 3 funcionários e foi a 30, 40, 60 em pouco tempo. Caramba. E aí tem umas coisas legais, né? Nossa funcionária número 1, né? Dessa S2M, eu vou chamar de S2M, né? Sim. Antes do Raul, eu vou chamar de Leon System. Até a gente tinha mudado o nome antes. Depois do Raul, S2M, que aliás era o nome que eu tinha escolhido e eu fiz essa solicitação para ele. Eu falei, cara, a gente vai se associar e tal. Só uma coisa que eu não quero que você faça, que a gente troque o nome. Porque o nome é importante para mim. Eu já tinha saído de Leon System para S2M e aí eu queria que o nome continuasse, porque era um nome muito... tinha uma importância muito grande para mim. O que significava S2M? Te conto. Essa menina que veio trabalhar com a gente, a Letícia, ela é a Cíntia, né? As duas foram as primeiras a trabalhar com a gente, né? E essa menina tá com a gente até hoje. Nossa, funcionária 001. Ela é a 001. Colaboradora 001. Ela saiu da S2M, passou um tempo com a gente, 5 anos. Saiu para a S2M, foi pro mercado. Depois de um tempo voltou, trabalhar como consultora, líder, hoje é gerente, né? Da área. Aliás, lá tem várias pessoas que estão com a gente há muitos anos. Daniela, que vai vir aqui também falar de mergulho com a gente. Tá com a gente há 11 anos. Tá feito o cara. convite aí. Eu não sei como esse povo me aguenta há 11 anos, né, cara? Que eu não me aguentaria há 11 anos, né? Mas é isso, cara. E aí isso tá enraizado. A empresa, ela cresce e se desenvolve, ocupa o teu espaço, muito claro pelo ativo que a gente tem lá dentro, né? Que são os nossos colaboradores. Os caras topam qualquer coisa, cara. E eu não tô puxando o saco de ninguém aqui, não. A gente traz uma ideia, desenha alguma coisa, põe lá dentro e... O pessoal vai e executa, né? Executa, põe em pé e tudo mais. Mas aí me vem uma coisa à mente. Agora a gente tá falando de crescimento, né? Que tanto para mim quanto para você, graças a Deus, os nossos negócios foram bem sucedidos, crescendo. Só que aí, puxando a fita aí,
Puta, veio a fita? pandemia. Pô, fita Caramba! revelando a idade, né? Qual que é o Dá pra fazer um pool de cortes Puxando. só com termos da década de 90 e 80, cara. Não é nem rebobinar é fita também, né? Eu tô Rebobinar revelando é fita. minha idade. Vai, vamos lá. Ajuda aí, amigão. Qual que é Cara, um mais termo novo. pra voltar aí? Pra voltar? Pra voltar no tempo. Ah, de volta ao futuro aí, vai lá. Aí veio a pandemia, né? Também é da década de 80 e 90. De 90. Aí veio a pandemia. Aí pandemia, pô, tudo que tava crescendo parou de crescer, né? Como que foi na S2M? Cara, a pandemia, a gente, como empresa de TI, né? A gente estava muito pronto para ir trabalhar em home office, nós somos privilegiados. Porque durante a pandemia a gente cresceu bastante. A gente achou Cresceu. até que iria diminuir de tamanho e a gente acabou crescendo. Acho que foi o ano que, inclusive, que em 2020 foi o ano que a gente mais faturou, assim, né? De trabalho e tudo mais. Melhorando o resultado que a gente teve. Muito pelas estratégias que foram colocadas, né? Pelas oportunidades que a gente aceitou, antecipações que a gente aceitou também com clientes. Mas o time ficou unido, né? A gente não mandou ninguém embora, nem nada. Ah, que bacana. Aliás, a pandemia, né? Para não ficar, né, contando história triste, que a gente já falou do meu acidente lá, Sim. ela trouxe um negócio bacana pra gente, que eu acho que era um negócio, uma boa hora da gente comentar, né? Porque nós estamos falando de 2019, né? Isso, aí já 2019. Mas aí a gente passou a pandemia com... Saindo um pouquinho do viés da empresa, se você me permitir, é muito privilegiado, né? Porque eu fui, quando eu tenho 2 filhos, né? Fomos lá pro sítio, ficar no sítio, ali naquele momento de pandemia triste. E você também, né? Do salão, que parou tudo. Não, pra não é mim isso? parou tudo. Parou Pra tudo, mim, né? parou O tudo. impacto deu pra você, né? Pra mim foi dureza porque fechou em março, né, de 2020. Se eu não tô enganado, a gente ficou até julho fechado. Só que graças a Deus a gente tinha uma reserva, né? A importância da reserva, então isso é sorte e competência, né? Sem ser o E andam senhor juntos, humilde. né? Andam juntos, né? E a gente não precisou também dispensar ninguém do quadro, mas a gente ficou com receita zero. Mas Receita zero. Né? Mas manteve todo mundo. E depois teve a readaptação de reabertura, né? Que era 20% da capacidade, 4 horas, podia trabalhar por dia. É um jeito de se fazer, né? Não tem, assim, não tem receita esse negócio. Não, que tem, E assim, as pessoas estavam doentes, né? É um jeito de fazer voltar, Era né? um jeito de fazer voltar. E também, né? Eu tenho 2 filhos. Na época, meus filhos, eu tenho um menino de hoje com 7 anos. Na época, ele tinha 4 para 5. E minha filha tinha 2 anos. Mas ele tem mais ou menos a mesma idade, A não mesma tem? idade. Os seus estão com quanto O agora? meu tá com 7 e 4 e o seu? 7 e 5. Acabou Então, de fazer 5 a minha assim. filha. Então, em 2019, quando fechou, eles tinham 4 e 2 anos também. E é transformador, né? Não, foi muito transformador. é. Porque qual que foi sua experiência de transformação? Porque eu imagino que você ainda deveria ter aquela rotina de ir para S2M presencialmente, você passou a ficar na sua casa, foi isso? Eu entendi que você falou a tua pergunta, mas eu falei de transformador dos filhos mesmo, né? Porque a gente ia conversar lá no cabelo e tinha aquela vida meio maluca, viu? As crianças davam freada. Você diz de ser família, de ser pai de família? E eu imagino pra você o care de família também. Nossa, essa coisa de você ser, né, um empresário e depois ter filho é uma coisa que você tem que encaixar, né? Ser obrigado, né? Não tem jeito. E eu que trabalho em salão, era engraçado, né? Não tô tirando sarro não, mas assim, né? Pô, converso com um monte de cliente, né? Homem, mulher. E a grande maioria, não que os homens não se importem, mas assim, é óbvio que de cada 10 clientes que vinham, de cada 10 homens, só os mais assim, que tinham mais afinidades, perguntavam, você vai ser pai, né? Você tinha me contado, tá tudo bem com a sua esposa. O homem não liga muito pra essas coisas. O homem vai falar de futebol, de, sei lá, de balada. Sim. As mulheres quase sempre. E aí, como sua esposa tá? Você tá ansioso, né? E aí vem aqueles chavões, né? Você vai ver, André. Sua vida vai mudar. Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Aí beleza. Aí vem outra cliente. André, como tá sua esposa? Sua vida vai mudar. Nunca mais vai ser a mesma. Eu falo, puxa, né? Alguém podia falar alguma coisa que eu não ouvi ainda, né? Ou aquela coisa assim, quando minha esposa engravidou pela 2ª vez, né? O pessoal falava assim, parabéns, você vai ser pai de novo, né? Que legal. Agora a sua vida vai mudar. Agora a sua vida vai mudar. Não é engraçado que assim, a minha experiência
O Christian a gente planejou, né, e tal. Foi uma grata surpresa e tudo mais, né? Aí, puta, muda pra caramba, né? Os meus colegas, assim, os coworkers mesmo, o pessoal que trabalha comigo, falar que é uma transformação de pessoa mesmo. Personalidade, paciência, né? Um monte de coisa. Porque, assim, a vida vai te moldando, né? E eu fui moldado de uma maneira bem agitada mesmo e tal. E aí, quando chegou o filho, eu falei, pô, sou pai agora. Não, agora eu tenho responsabilidades mais ainda, né? Casei, né, e tal. O bebê, a gente casou em 2007, o Christian nasceu em 2015. Eu tava lá, né? Obrigado. Hã? Eu tava lá no casamento, Você obrigado. tava lá no Claro que eu casamento, tava, ia verdade, perder essa. verdade. Pô, não ia, né? Tem Sou foto e testemunha, lógico que tem. Ah, Sou testemunha de tudo aqui, ó. Botar no final do vídeo, vou achar uma foto, deixar aí. Fica até o final, assiste. Aliás, né? Já que tá assistindo aí, se inscreve no nosso canal, né? Curte aí o nosso vídeo. A gente tá aqui se divertindo, tá super gostoso, mas ajuda a gente aí a divulgar, compartilha, né? O nosso material aí, o material que é leve, versátil, cara inteligente. Não, inteligente é né? o convidado. E a gente tá fazendo uma coisa muito prazerosa. Tem o objetivo de alcançar 1.000 inscritos aí em breve. Então, compartilha com o coleguinha, pede pra vizinha curtir também, se inscrever no nosso canal. A gente tá na TV. Mãe, eu tô na TV. Mas aí, eles perceberam uma mudança mesmo, né? E é engraçada, porque minha mãe sempre falou que eu sempre fui um cara de fases, né? Então tem a fase de desenvolvedor, a fase não sei do que. Aí tinha uma fase que eu gostava de rock. Aí saltar de paraquedas, aí não sei o quê. E aí a fase do pai. Aí eu falei, bom, agora sou pai, e aí reajustei as minhas agendas, mas nunca deixei de fazer nada. Aliás, nem eu e nem a Ju. A gente continua indo pra balada junto, Continua namorando, fazendo tudo. passeando, fazendo festa, indo no barzinho. Filho não é impeditivo de nada, ao contrário, né? Eu acho que é o momento mais... um dos momentos mais bacanas pra criança, né? Porque ele vai lá e fica com a avó, né? E a gente sai, aí sai numa sexta, volta vai buscar eles num domingo, eles se divertiram, fizeram tudo que a gente acha que não pode e a avó fala que pode, né? Então, assim, é transformador, transformador, né? E o segundo, aí foi uma surpresa mesmo, né? Tipo, O segundo... nossa, você é pai de novo? Caramba, agora vai mudar mesmo, cara. Mas eu também reflito isso com os amigos, né? Quando o pessoal fala que vai mudar, que fala dos chavões e tal, a gente sabe que muda mesmo. Mas assim, não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Você pode ver, pegar uma nuance de uma coisa, outra, mas a mudança que acontece em você, ela é desde orgânica, física, aqui, emocional, psicológica. Mas me diz uma coisa, antes de ser pai, você era um cara que gostava de criança, saía correndo até dos menininhos pra brincar, e aí, virava molecão, na verdade? Porque eu... Caramba, vou pegar esse cara na curva. Não, porque eu era assim, né? Eu gosto de criança pra caramba, sempre brinquei com meus sobrinhos. Cliente, eu sou um dos caras que mais tem cliente infantil no salão. Porque eu tenho paciência, eu sou molecão. Só que, antes de eu ser pai, minha irmã teve filho antes de mim, né? Ela vinha com meu sobrinho. Pega seu sobrinho. Eu falava assim, saca essa coisa mole aí que vai quebrar. Eu tinha pavor de pegar bebê no colo. É mesmo? Eu tinha pavor. Eu sempre adorei criança, mas eu não tinha jeito nenhum com bebê. Então, quando ela colocava meu sobrinho no meu colo, eu ficava assim, parecia uma estátua, assim, dava aquele sorriso amarelo. Travado, porque, né? eu ficava desconfortável, não por não gostar de criança, mas pelo medo de dar algo errado, sabe? Uhum. Quando eu tive o meu, falei, bom, agora eu sou Agora obrigado, não tem né? Aí jeito, mudou. né? Lógico que deixei ele cair da cama já. Engoliu água Mas, cara, tomando todos banho. eles Eu caem. tô mais velho, E eu eles sou são mais velho. resistentes do que a gente imagina, Eu né? até desconfio que eu tenho cabeça chata porque meu pai deve ter me derrubado. Essas coisas aí, né? Mas assim, depois deu tudo certo, já a caçula já pego aqui igual um saco de arroz, sabe? O meu menor, eu pegava ele com a mão assim, segurava assim na mão só, até o dia que ele aprendeu. Papai, faz de novo. Você tinha afinidade com criança? Então, é uma questão até interessante essa daí. Você tá bom nesse negócio, cara. Você tá praticando em casa, né? Você tá tirando... E a gente não tem nada anotado aqui, não tem nada aqui, né? Tudo natural mesmo. Eu casei, né? Eu casei com 24 anos, né? Me separei com 25, uma pessoa maravilhosa passou na minha vida também, deixou suas, né, o seu
ensinamento, aprendi ali, trocamos muita coisa bacana. No primeiro casamento eu tinha muita vontade de ter filhos, né? Achava que não era ali o momento e tal, com 24 anos, mas eu queria ter um filho jovem. Por quê? Porque minha mãe, eu nasci, minha mãe tinha 21 anos de idade. Então, assim, eu tive a oportunidade de ir levar minha mãe na balada, né? De ir com a minha mãe em festa, churrasco na casa dos meus amigos, para não ficar só no tema balada, né? A gente fez um montão, viajamos juntos, pô. E ela com pique total, né? Pique total, cara. Nós fizemos uma Eurotrip, cara, eu e minha mãe, cara. Caramba. Pra onde vocês foram? Minha mãe jovem. Saímos Brasil, fizemos França, Londres, bacana, Inglaterra... Hein? Fizemos... Tô falando pra você, ele é bom nesse negócio. Esse assunto não tava na pauta. Ah, não tem tava, pauta, não? Mas não tem pauta, se vira. E a gente fez Paris, né? Fez França, fez Inglaterra, fizemos Madrid, fizemos Lisboa, viajamos de trem, de avião. Uma viagem sensacional, cara. Imaginei minha mãe, cara. Legal, né? E assim, aprendendo coisas junto ali, né? Minha mãe é uma pessoa... com uma alegria ímpar. Assim, eu vi minha mãe chorando 2 vezes, foi quando nós perdemos o meu avô e minha avó, que eu vi que ela tava triste mesmo. Mas minha mãe é uma pessoa que tá feliz todo dia. Ela me liga de manhã rindo. Aí ela, isso aqui, quem foi? Pô, tá costurando, não sei o que. Tá fazendo sempre alguma coisa, sempre ativa e tudo mais, né? Mas aí eu tava falando da mãe, que era mesmo? Que eu não, minha porque mãe? Você tava falando que você queria ter filho jovem, porque então, sua mãe era jovem, mãe, muito né? bem. E aí, com o advento da gente, né, divorciar ali, se separar, eu mudei, né? Falei, não, peraí, então deixa eu deixar isso mais pra frente. Deixa eu curtir um pouco a vida, né? Porque dos 25 eu não tinha curtido muito, né? Só tinha capotado o carro, mas não tinha curtido, né? Dos 18 aos 25, né? E aí, dos 24 em diante, trabalhando na TAM, viajando muito, né? Puta, trabalho, né? Não, cara, viajando mesmo. Viajando mesmo. Na TAM eu conheci, nossa, tanto Conheceu lugar, o mundo, né? Cara, eu conheci o mundo mesmo, verdade. A minha viagem para a TAM, a minha primeira viagem internacional, mochilão mesmo, que aí eu fiz outra parte, eu fiz Itália, né, fiz Inglaterra também eu amo, cara. Eu já fui tantas vezes para aquele lugar, cara, e assim, era o único lugar que eu moraria, né, aliás, hoje eu falaria que eu só moraria em Londres, se fosse morar fora do Brasil. Hoje eu moraria em Madrid. Ali, aquela região da Espanha é legal porque tem Ibiza, né, cara? As baladas. Tinha que ser balada, né? Não, né, Jorge? Ali é o ponto, né? Mas, voltando... Você queria ter filho e tal. E aí eu parei por causa disso. Só que aí eu conheci a Ju em 2007, né? A gente começou a se relacionar e tal. Ela também foi viajar, foi estudar no Canadá, voltou... Aí ela voltou do Canadá, né, no aeroporto. Ela falou, olha que coisa louca isso. Ela viajou pro Canadá, foi estudar lá e tal. E ela voltou, tudo amarrado as histórias aí, depois vocês se emendam aí, tá bom? Ela voltou no aeroporto, eu falei, meu, preciso pedir essa menina em casamento, cara. Porque tá em 2007, isso foi em 2011, ela voltou. Aí eu lá no aeroporto, né, mano? Pedi ela em casamento lá no aeroporto, no saguão. Você lembra assim? Tem filmado, não tem que eu lembro. Tem filmado, eu levei minha mãe e minha prima gravando, e eu assim, pedindo ela em casamento, né? E foi muito engraçado, porque tinha tido alguma coisa antes e tinham jogado flores, assim, no saguão. Então, nossa, pareceu que foi você. Cara, eu sou o Dom Juan, né, cara? Aí eu fui lá e pedi ela, me levanta do chão, você aceita casar comigo ou não, cara? Que bacana. E aí com a Ju mudou a chave. Falei, não, eu quero ter filho, vamos curtir, né? A gente sempre teve essa pegada de... 2007. 2007. Foi esse ano que você decidiu que ia ser sócio minoritário de você mesmo. Não, então. não, 2007 eu a conheci, 2011 eu a pedi. Não, até que a gente é muito bem nesse aspecto, estamos bem resolvidos, enfim, a gente vive em paz, né? Sem amarrações, né, cara? Sei, né? Não, cara, ó, que vai casar, cara. Vou dar um recado aqui, ó. Você é jovem, você quer casar, casa. Mas separa a sua vida. Se você quiser ir embora amanhã, você pega e vai. Casar não é pro resto da vida. Fica enquanto tiver amor. Aí você casa lá, regime não sei do que, não sei do que. Aí sai, pô, a mulher levou meu patrimônio. Não, é que você casou. Tava escrito lá, assim. Tava escrito lá. Então, assim, construa um relacionamento bacana, que é baseado no amor, né? Esse papel...
quando você amarra essas coisas no papel aí, depois o cara quer largar da mulher. Inclusive, eu tô indo pro 3º casamento, né? A Ju tá no páreo ainda, né? Casei uma, casei duas, a terceira, né? Aí ela falava assim, não, casar de novo. Boda de 10 anos, né? Como é que é? 10 anos. Eu não manjo dessas coisas, não. Não põe saia justa, 10 não. 10 anos de casado aí, enfim, quer comemorar isso. Mas, enfim, ela mudou isso e aí eu achei que o filho ia fazer... Tava na hora. Tava, E aí foi por isso que eu mudei. Não mudei, né? Nós nos convencemos de que era a hora. Em 2015 o Christian nasceu. Em 2018 o Gabriel nasceu no susto. Mas ainda você não me respondeu uma perguntinha. Vai lá. Você tinha afinidade ou não com criança? Não, eu tinha afinidade. Só que assim, eu não. Com esse advento de 24, eu não queria muito isso próximo de mim. Mas sabia pegar um nenenzinho, sim, sabia nunca trocar tive a problema, fralda? Não, sim. Não tinha nojo do Eu tenho uma cocôzinho? afilhada. Eu tenho uma afilhada linda. Casou aí recentemente também. E ela, quando muito bebê, a mãe dela me chamou para ser padrinho, eu não quis, né? Aí passou um tempão, ela foi fazer catequese e tal. Aí ela me chamou para ser padrinho dela. E aí, assim, ela não tava sem batizar esse tempo todo por causa de mim, né? Aí eu falei, não, eu aceito, é a minha filhada linda, maravilhosa. E eu cuido dela, sempre tive carinho, né? Instruindo, dando bronca. Então, assim, mais do que cuidar de segurar bebê, que talvez fosse algo natural, é um olhar meio de cuidado mesmo, né? Aliás, vamos, para fechar esse tema, tem a outra pessoa também que vai vir aqui com a gente, né? É bom falar dela aqui, a Emily. Chamo ela de Fiota também, tá no meu coração, a amo demais. Teve a oportunidade de trabalhar com a minha gente lá na S2M, depois a gente começou a se aproximar. Uma menina que eu admiro muito, vai vir aqui conversar com a gente também aqui no podcast, com a gente. Contar, mas não quero saber, a gente não quer saber coisa de trabalho, não. A gente já tá contando muita coisa de trabalho. Ah, sim. Se bem que a gente tá enviesando toda hora pra uma outra linha, né? Toda hora a gente sai. Mas vem aqui contar pra gente a tua experiência de vida, ter uma cabeça ímpar, cara, demais. E é uma pessoa que eu tenho muito carinho também, que acompanha. Então, assim, eu tenho esse ar mais... paizão, né? paizão. Mas nunca tive ojeriza de ter filho, mas foi bacana. Mas aí eu vou pegar esse gancho todo de filho e tal, que é o seguinte... A gente cortou isso, você lembra que a gente caiu nesse ponto, que a gente foi falar de pandemia, precisamos voltar para falar da relação com os filhos. E você comentou que a pandemia impactou os seus negócios, né? E que foi a zero, e aí você precisou tomar algumas decisões. Sua esposa, a Márcia, né? Isso, a Márcia. Ela trabalha na área da saúde. Ela é uma enfermeira. Aí, como é que impactou isso para você e o que foi de benefício a pandemia? Para mim impactou porque, na verdade... Como ela é enfermeira, ela trabalha, na verdade, numa clínica de oncologia, né? Então, a oncologia não parou. Ela não era linha de frente, então não trabalhava em pronto-socorro, mas não parou de trabalhar. Como as escolas fecharam, e eu não podia trabalhar de casa, né? O salão estava fechado e meu trabalho não dá para cortar cabelo de casa, né? Aí eu fui obrigado a virar babá e dona de casa. Então você imagina, ela saía pra trabalhar e eu ficava com os moleques. Um moleque com 4 anos, a menina tinha 2, eu tava desfraldando ela. Eu tive que desfraldar. Que barato. Estraguei roupa, estraguei panela, queimei vários miojos. Pô, o cara não sabe fazer nem miojo. Que da hora. E aí eu fiquei nessa, vários e vários meses, né? E aquele medo de pandemia, medo de passar, porque eu pensava assim, falei, bom, ela não pode parar de trabalhar, porque eu tô com receita zero. E o medo da Covid? Porque ela estava exposta, né? Todo dia ela ia trabalhar. Sim, claro. Eu falei, bom, não tenho o que fazer. O que eu vou fazer? A minha parte, cuidar dos meninos aqui. E ficava para mim essas coisas de fazer compra, né? Então eu ia pros hortifrutos fazer compra, bem de manhãzinha, uma vez por semana, quando ela ficava com os moleques. Depois mais uma semana trancafiado em casa. E a parte boa foi essa, né? Porque até então... Trabalhava muito, né? Eu falei cachorro um monte de vezes, então, igual você falou, né? Cachorro não trabalha. Trabalhava igual condenado. Trabalhava igual condenado, então a rotina era. Ia para a escola os meninos 7 horas da manhã, eu trabalhava um monte no salão, dava 7 da noite, eu buscava eles na escola, falava, puxa, tem que deixar com a mãe. Claro, né? Você recuperou esse antes da pandemia, Antes né? da pandemia. E dava 12 horas, né? Deixava com a mãe. Voltava pro salão, fechava o salão 9 horas da noite, por exemplo, 8h30. Quando eu chegava em casa, os meninos estavam dormindo já. E com a pandemia, eu comecei a conviver mais com eles, né? Começou a ter aquela fase de aulas online, depois não tinha mais aula, fechava, abria, fechava.
Então eu decidi por colocar eles no meio período na escola, né? Uhum. E eu comecei a ficar mais com eles e foi bacana porque foi uma... Não! Obrigado, Rafa, obrigado. Não queria uns café não, mas obrigado. E foi bacana porque... O pessoal da Planet é nota mil, né, meu? Aqui a gente não pode deixar de agradecer. Obrigado, viu, só Rafa? alegria. Vocês são nota Obrigado mil. Pelo apoio. Jorge, brigadão também aí. Acho que, acho que ela percebeu que eu tô com voz de pato. Com voz de pato. O pato. Vai. E aí? E aí foi bacana essa época porque eu consegui recuperar as roupas, consegui fazer as comidas, os moleques sobreviveram à minha comida. E eu percebi que eles ficaram mais felizes, né? É mesmo? Porque ficaram mais tempo comigo. E aí, sabe aquela coisa de você resgatar a sua infância? Até pra mim foi isso, sabe? Caramba, que legal. Porque eu comecei a... Lógico, no começo era aquelas brincadeiras, jogos de tablet, celular, TV. Chega uma hora que a criatividade acaba. Comecei a resgatar coisas da minha infância. Então eu comecei a plantar feijão no algodão. Que da hora, comecei a fazer telefone de copinho, de iogurte com linha. Muito legal. E aí isso foi muito bacana. Então, quando a pandemia começou a melhorar, eu decidi que eu queria mudar de vida. Ou seja, que eu não queria mais deixar meus filhos na escola 12 horas e que eu não queria mais dedicar tanto tempo ao trabalho. E resolvi deixar os meninos na escola por meio período. Eles ficavam integral. Eles ficavam integral. O que não é ruim, né? O que não é ruim, não é né? ruim, né? Mas naquela época, a gente nunca passava pela cabeça assim, puxa, eu preciso soltar o pé para viver mais com os filhos, né? Foi preciso uma pandemia, né? Modo de dizer, para que desse essa mudança na minha cabeça. Só que, no meu caso, eu também fui privilegiado, né? Você mencionou que vocês foram privilegiados na S2M, porque... Vocês tinham planejado, e a ETI, né? No momento também, momento, né? Eu fui privilegiado, no meu caso especificamente, só eu, né? Não o pessoal do salão, mas por causa dos filhos, né? Eu fui privilegiado porque, quando teve a reabertura do comércio, a gente teve uma escala reduzida de trabalho, né? Então eram 20% de capacidade e... poucas horas por dia. Eu cheguei com o pessoal e falei, olha galera, é o seguinte, a gente vai ter que fazer um rodízio então, porque todo mundo tem que ganhar um pouquinho, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir o time em 2 grupos, time 1, time 2, time A e time B, dia sim, dia não, e cada um trabalha um pouquinho. Como eu tenho filho e como a escola não voltou... Pode continuar, você vai dar uma diminuição essa luz pra mim? Não sei se dá pra diminuir daí. Daí dá não? Ou só a cor talvez. Mas é que tá vindo bem no meu olho aqui, tá bem... Pode falar. Se der, senão eu vou um pouquinho pra frente. Aí quando a escola não voltou, né? Como a escola não tinha voltado, eu perdi a linha de raciocínio. Não, desculpa, perdão. Não, você tá falando que tava vindo nos 20%, tava nos 20%. E tava dividindo pra todo mundo ganhar igual e tudo mais. E como a escola não tinha voltado... Eu falei assim, olha galera, eu tenho muito cliente, não desmerecendo ninguém, mas eu tinha um volume muito maior de clientes mesmo. Eu falei, olha, então como eu não consigo entrar no rodízio na semana com vocês dia sim, dia não, eu vou começar a trabalhar aos domingos. Entendi. Aí você criou uma rotina diferente. Só eu trabalhava sozinho nos domingos. E aí os meus clientes começaram a gostar. Então quando a pandemia começou a melhorar, eles falaram assim, André, você vai continuar com esses horários alternativos? Porque... se você for continuar, eu tô gostando desse horário alternativo. E aí eu falei, nossa, que bacana, eu nem sabia que eu tinha demanda de domingo, né? E aí quando a pandemia melhorou mais um pouco, que as escolas voltaram, eu falei, puxa, eu matriculo meus filhos no integral ou no meio período? Eu falei, não, vou deixar no meio período. Não deu muito certo, mas tudo bem. Eu vou deixar no meio período porque acho que vai rolar esse negócio de deixar meio período. Acho que os clientes curtiram a ideia. E comecei a trabalhar de noite na semana e só o domingo o dia todo, né? Que da hora. E esse período que você não tava, da semana, você tava dedicado a eles? Dedicado a eles. 100%? 100%. E no final das contas deu super certo e eu continuo até hoje. Então eu faço assim, eu trabalho de manhã um pouco, quando os meninos estão na escola.
Quando eles voltam da escola, eu fico com eles a tarde toda. Minha esposa chega, ela tá entrando pela porta, eu tô saindo para atender meus clientes. Que bonito isso, cara. E E que eu oportunidade, né? Não, Um uma oportunidade né, que cara? foi só com a pandemia, porque eu até brinco com os clientes. Você ia continuar na Eu ia toada, continuar, porque é pra prover, e aí a Sim. escola que é mais caro, e Sim, não sei o quê. porque umas perguntas recorrentes, os clientes perguntam assim, pô, André, mas você tá atendendo a mesma quantidade de cliente? Eu falo, não, sabe que no final das contas eu tô atendendo igual. O que mudou é que otimizou. Entendi. Porque antes eu ficava o dia todo. Você ficava esperando. Tem um intervalo e agora, ali, né? Isso. E no final o pessoal acha que eu trabalho mais, mas na verdade eu tô trabalhando igual. Ou até igual. menos, Ah. Em carga horária eu tô trabalhando menos, né? Mas aí com essa relação com os filhos é incrível, né, cara? Não, mudou pra caramba. É outra vida. Eu tive, pra gente ir já encerrando, né, indo pro finalmente, conheceram bastante da gente aqui, né, do empresário, do estudante, Do pai de família, do japonês que foi morar no Japão. E esses 3 episódios têm esse propósito mesmo, né? No nosso próximo episódio a gente já vai ter um convidado bem bacana, espero que todo mundo goste. Mas pra gente pegar esse gancho de família, né? Nós somos privilegiados, né? Eu só agradeço a Deus sim. na pandemia, né? Eu tive a oportunidade de estar com as crianças também na pandemia. Não fica com eles de meio período, acho que não há necessidade. Pode ficar no integral. Lá eles ficam tudo beleza. Tá tudo certo. Mas foi um privilégio mesmo, porque a gente estava no sítio. Então tem um espaço para eles brincarem. Eles se viram ou se encontraram, aprenderam Bacana, a né? ser irmãos, né? Verdade. Porque eram 2 da mesma idade que o seu. Só que, poxa, um estuda numa sala, o outro na outra. Não tinha convivência de dia inteiro. Então, esse né? é o ponto, sim. E aí, não bastando isso, e eu vou pro encerramento, essa coisa de família mesmo, de resolver os problemas ali junto, cuidado. A gente ficou isolado mesmo, não recebemos ninguém lá por meses, cara. Meses. Minha sogra, coitada, foi nos visitar depois de muito tempo. Porque a gente estava preocupado em contaminar eles. Sim. Né? Em sim. eles ficarem doentes. Mas aí a gente não sabia que aquilo estava acontecendo no momento, que era tudo... Tinha um lado muito bom ali, sim. né? E a convivência dos meus pais com eles... Também, né? 100%, cara. Então, minha mãe passava o dia... Minha mãe é sensacional, né? Os avós, São momentos que os meninos nunca mais vão esquecer, né? Os avós são sensacional. Cecília, o pai da Ju, meu pai, a minha mãe... são sensacionais o tempo que eles passaram com as crianças e o quanto eles entregaram de um amor, de uma convivência Sim. que nós não tivemos. E eu vou te dizer, muitas gerações que virão não vão ter. Sim. Porque você precisa de 18 meses de uma coisa ruim acontecendo para colocar essas coisas no lugar. Né? Um ponto-chave de virada nas nossas vidas. E assim, o seu Luiz lá em casa, a gente montou, criei episódios, né, com as crianças. Também gosto de criar as coisas, criar interações e tal. Então lá no vlog, tem um canal aqui no YouTube, no Apitar e Palpitar. Se você procurar, você vai procurar e vai achar o Estado Maker, que são momentos na pandemia em que a gente criou coisas bacana, junto com a família. Então tem a gente construindo o jardim, né? A gente iluminando a piscina, criamos coisas assim. E aí, no fim, eu acho que a mensagem é essa, né? A importância que a família tem nas nossas vidas, tirar o lado, né, o copo meio cheio de tudo que a gente passou, né? Sim. Falamos do acidente, você falou da ida lá para o Japão, o copo meio cheio, né, das coisas, porque no final a gente vai ter todos vocês, jovens que estiverem, vão ter essas turbulências na vida, histórias para contar, e é tudo normal, né? Não pode se deixar acomodar, né? Sim. Claro, tá sempre se desafiando, se é que pode deixar alguma coisa do que a gente aprendeu. Não estamos dando conselho para ninguém, mas do que a gente aprendeu é isso. E a valorização da família. A família é o nosso bem maior, é o nosso maior patrimônio.